A paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo Soares. Eu vim aqui trazer uma palavra de edificação. O tema é como ter fome de Deus. Com certeza você já se deparou em algum momento da sua vida, na sua caminhada espiritual, que você estava com fastio de buscar a Deus, que você estava sem força e sem vontade de buscar a Deus, e você quer saber como ter fome de buscar a Deus, como ter fome de buscar a presença de Deus. Então fica nesse vídeo, porque eu vou dar aqui algumas instruções de explicação dentro da palavra de Deus, de como ter fome de buscar a Deus. Amém? Texto básico no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, versículo de número 66, que diz: desde daquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E nós também cremos, estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Aqui, amados irmãos, do Senhor Jesus Cristo, depois de ter alimentado o povo no deserto, o povo vai buscar ao Senhor Jesus Cristo, mas vão buscar a Jesus, ao Mestre, não pelos milagres, não pela palavra, não porque estava com fome de Deus, mas eles vão buscar a Jesus porque queriam o pão literal para saciar a sua fome natural. Então eles vão até Jesus. Jesus está ensinando na sinagoga acerca de que ele é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu para saciar, para dar vida ao mundo, ao povo. Então o pessoal, os discípulos, a multidão vão atrás de Jesus, vão atrás do pão que Jesus tinha, não do pão da vida que era Jesus. Eles estavam com fome natural, mas não estavam com fome espiritual. Mas vamos ver aqui que muitos dos discípulos, ao ouvir essas palavras, que Jesus estava exortando, pregando, dizendo que ele era o pão vivo, que Moisés não teria dado o verdadeiro pão do céu, mas que Deus, que ele iria dar o pão da vida, que dava vida ao mundo. Jesus dizendo: olha, Moisés não deu o verdadeiro pão, mas Deus dará o verdadeiro pão do céu. E ali muitos dos discípulos arrazoavam-se entre si, dizendo: Jesus, mestre, esse discurso está muito duro, quem poderá ouvir? E Jesus, sabendo que ele estava arrazoando entre si, Jesus dizem para eles: mas alguns de vós, mas eu sei que alguns de vós não creem em mim, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e que deveriam o trair. E aqui muitos dos discípulos estavam buscando a Jesus, não pelo pão que ele era, o pão da vida, mas estavam buscando pelo pão literal. Então eles estavam com fome também espiritual, mas não estavam buscando saciar a fome espiritual. Mas só que Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida que vocês têm que buscar. Eles veem que Jesus estava dando um discurso duro e abandonaram a Jesus. Muitos dos discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 66 diz que desde daquele momento muitos dos seus discípulos retrocederam. Retrocederam quer dizer voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E ali, quando eles saem, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês querem ir embora também? Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde vamos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E nós cremos, e nós estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ei, os discípulos estavam com fome, mas só que eles param, eles retrocedem, eles deixam de buscar a Jesus,
porque eles estavam buscando o pão, mas Jesus estava dando alimento espiritual, mas só que eles não queriam, e muitos saíram. Aí Jesus olha para os apóstolos e vocês querem ir embora? Pedro, não vamos embora não. Para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós vemos aqui que os discípulos estavam com fome natural e com fome espiritual. Jesus estava dando palavra, Jesus estava alimentando a sede e a fome espiritual dos discípulos, dos apóstolos e da multidão que estava atrás do mestre, de Jesus. Mas só que muitos dos discípulos não quiseram, muitos dos discípulos saíram. E aqui está, para nós sentirmos fome de Deus, primeiro, você não tem que abandonar o mestre. Para ter fome de Deus, você não tem que parar de buscar a Ele. Porque existe diferença da fome natural para a fome espiritual. Primeiro, a fome natural. Quanto mais tempo você deixa de comer, quanto mais tempo você fica sem comer, a fome natural, mais a fome vai aumentar. E quando você come, você só vai sentir fome daqui a 25 a 30 minutos. A fome natural, eu estou falando. Agora, olha a fome espiritual. A fome espiritual, quanto mais tempo você fica sem comer, sem se alimentar, sem jejuar, sem orar, com mais fastio você vai ficar. Porque a fome espiritual é diferente da fome natural. E para nós ter fome de Deus, fome espiritual, você não tem que parar de buscar. Porque muitos dizem, não, eu vou parar aqui uma semana, alguns dias, vou ficar sem comer, vou ficar sem me alimentar da palavra, vou ficar sem orar para ver se esse apetite vai aumentar. Mas não faça isso, porque a fome espiritual, quando você fica muito tempo sem comer, é aí que você vai ficar com fastio. É aí que você vai ficar sem vontade de comer a palavra, de se alimentar de Deus. É aí que você vai ficar com menos fome de buscar as coisas espirituais. Porque a fome espiritual é diferente da fome natural. A fome natural, para você ficar com mais fome, você tem que ficar mais tempo sem comer. Agora a fome espiritual, se você ficar sem comer, com mais fastio você ficará. Então, para ter fome de Deus, você tem que se alimentar mesmo. Você tem que comer mesmo. O quanto mais você se alimenta, quanto mais você come, com mais fome você ficará. E quando nós estamos se alimentando, buscando a presença de Deus, nós queremos se encher mais. E quando nós estamos cheios, nós queremos transbordar da presença, nós queremos transbordar da glória de Deus. E quando nós estamos transbordando, nós queremos mergulhar. E quando nós estamos mergulhando, nós queremos nadar. Ou seja, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais você busca a presença de Deus, com mais vontade, com mais fome, com mais desejo, com mais sede, com mais fome de Deus, você vai ficar. Amém? Então não fique sem comer, não fique sem se alimentar, porque a fome espiritual, a fome de Deus, você tem que comer. Nós vimos aqui que os discípulos vão embora, porque eles estavam com fastio, não queriam mais. Eles dizem, não, nós vamos ficar sem comer aqui, vamos embora. Eles retrocedem e vão embora. Agora, olha os apóstolos que estavam ali se alimentando da palavra de Deus. Quanto mais eles se alimentavam, com mais fome eles estavam. Jesus olha para os apóstolos e diz, vocês querem ir embora? Aí Pedro diz, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ei, eles estavam se alimentando, mas estavam com fome também. Ou seja, quanto mais você buscar a palavra, quanto mais você buscar a presença de Deus, com mais fome você vai ficar. Amém? Então, primeiro, para ter fome de Deus, não pare de buscar a Deus. Para ter fome de Deus, não pare de orar. Para ter fome de Deus, não pare de jejuar. Para ter fome de Deus, não pare de se consagrar. Para ter fome de Deus, não pare de meditar na palavra dEle.
Porque quanto mais você medita, mais fome você tem. Quanto mais você está cheio, mais da presença você vai querer. Amém? Então, para ter fome de Deus, não pare de se alimentar. Porque quanto mais você se alimenta, com mais desejo e vontade você vai querer. Amém? Então, se essa palavra te ajudou, se inscreva no canal Pregador Luiz Ronaldo Soares, compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários. Amém? Então fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.